religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, É toda a filosofia é toda a política, e toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Recebemos a força da definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zaruch, em sua interpretação juntamente com o irmão Paiva Neto, numa amizade firmada em Jesus. Iniciamos a hora do Templo da Boa Vontade com a força da saudação legionária. Vamos juntos? Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Hora do Templo da Boa Vontade, sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Neste momento vamos formar a poderosa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade, orando por todos aqueles que se manifestaram na Superrede Boa Vontade de Comunicação, orando por você, envolvendo todos os seus familiares, seus entes queridos, aqui na terra ou do céu da terra. Convidamos você neste momento a se transportar para o Templo da Boa Vontade. Transporte-se em espírito, através do seu pensamento, do seu coração, para este local de tranquilidade espiritual e paz. Se imagine neste momento peregrinando ao TBV, tendo seus pedidos atendidos através da sua fé realizante em Jesus. Imagine-se embaixo do cristal sagrado. Quantas bênçãos, quanta luz. E neste último sábado, dia 9 de outubro, os amigos da espiritualidade superior apresentaram mais uma recomendação fraterna de estudo às famílias de boa vontade. A orientação ocorreu durante importante reunião do Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob o comando do irmão Paiva Neto, seu presidente pregador. O recado foi trazido pelo irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, por intermédio da sensitividade do cristão do Novo Mandamento de Jesus, Chico Perioto, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz na Quarta Revelação, a religião do terceiro milênio. Disse o amigo espiritual: Deus está presente. Uma sugestão do mundo espiritual. Estudem os seguintes versículos do Santo Evangelho de Jesus e desenvolvam
uma relação direta com a abrangente missão do Templo da Boa Vontade em Brasília, Distrito Federal. O primeiro está no Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 40. E os demais se encontram na Boa Nova do Cristo, segundo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. E continuemos perseverando firmes, com o pensamento em Jesus, nosso Senhor. Viva Jesus para sempre em nossos corações. Quanta bênção, quanta paz, quanta segurança nós sentimos nesses direcionamentos que recebemos da espiritualidade superior. Vamos então ao Evangelho, Santo Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, versículo 40. Jesus, ao entrar em Jerusalém, é recebido por uma multidão de discípulos que começam a louvá-lo pelos seus feitos e pregação. Alguns que ali estavam, incomodados com a situação, pedem ao Cristo que os repreenda. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. E agora, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus em diálogo com a mulher samaritana, ao lado do poço de Jacó, assim revela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para que o adorem. Deus é Espírito e importa que seja adorado em espírito e verdade. Que bênção! Essas passagens do Evangelho indicadas para o nosso estudo com relação à abrangência do Templo da Boa Vontade. Irmão Paiva Neto, com sua visão tão abrangente de futuro, colocou essas palavras na entrada do Templo da Boa Vontade. Elas estão grafadas numa parede logo de entrada do Templo da Paz, para que todas as pessoas que aqui adentrem levem essa grande mensagem. Por isso que aqui no Templo da Boa Vontade, Deus é adorado em espírito. E todos nós já vivenciamos essa paz nos nossos corações, todos nós já vivenciamos o Templo da Boa Vontade nas nossas almas. Nos aproximamos da hora do Ângelus, hora da Ave Maria, momento em que elevamos nossas súplicas ao coração de Maria, Mãe de Jesus, Mãe universal da humanidade. Você que nos acompanha é convidado agora a orar conosco. Coloque um copo, um recipiente com água para que ela seja fluidificada por Jesus. Neste momento de prece, vamos ouvir a música legionária Lá Vem Jesus. Melodia e letra do professor Darcy Augusto Malheiros. Ao violão, maestro Joaquim Barreto. Interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, da cidade do Rio de Janeiro. E vamos orar a prece de Cáritas, gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zarur. Brademos todos juntos com o nosso coração. Ora vem, meu Pai Celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, Divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus.
Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Dedicamos as vibrações do Templo da Boa Vontade aos que estão participando da campanha Amigos do TBV. Em especial, Anderson Ribeiro de Andrade, Renata Leda Andrade, Franciele Rodrigues, Leda Ribeiro, Éder Wilson, Samuel Sidney Ribeiro, Jacir Inácio Mariano, Márcia Regina de Souza, Márcio Gonçalves Brum, Juliana Cristina Assolim Gonçalves e Gerdeilson Botelho. E dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pedimos pelos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Alessandra Corsetti, Lucila Alves de Souza, Eulália Lopes dos Santos, Marisa Rodrigues,
João Fernando, Douglas Rodrigues, Tobias Vioto, Jaqueline Rodrigues, Edson Paulo Oliveira, Eduarda Oliveira, Isaac Oliveira, Rosa Melo, Zélia Duarte, Valdemira Dias dos Santos, Osmira Lousada da Rocha, Cláudio Lopes Félix Farina, Luca Lopes Félix Farina de Góes, Daniele Gonçalves, Lésia Sepúlveda de Castro, Sueli Daniel Maldonado Marques, Terezinha Alves de Oliveira, Silvia Tomás de Oliveira, Moisés Levorato, Tereza Chaves, Israel e Gabriel Moreira Leite e Quitéria Maria Melo da Silva, e o soldadinho de Deus da religião divina, Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos por Otávio Rosa da Silva, Diolinda Pereira, Márcia Regina Ambrósio de Castro, Clélia Del Carlo Romani, Cláudio José Moreira Gomes, Angelina Conceição Nascimento de Almeida, José Clênio Moreira Cunha, Carlos Amauri Alves Júnior, Patrocínio Alves de Carvalho, João de Oliveira Marcondes, Marluce Alves da Silva, Sérgio Donizete, Nora Ferrari Júnior, Geni de Oliveira Marcondes, Odete Aparecida Pereira de Andrade, Edson Pereira Correia, Laura Cabral Cantalício, Walter Rodrigues de Araújo, Miguel Ponce Saad e Conceição Marques Maldonado, além de milhares de outros nomes inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. A mensagem de hoje é de Meimei, na psicografia do irmão Chico Xavier, Oração da Criança. Amigo que me proteges tanto, não relegues minha querida mãe ao esquecimento. Ajuda-me ajudando-a sempre. Sou a flor que promete fruto. Ela é a árvore que me abriga. Sem a seiva que a socorre, meu destino é apenas frustração. Sou a corrente que se move para o futuro. Ela é a fonte que me alimenta. Se o veneno da terra poluir o manancial que me nutre, ainda que eu não deseje, espalharei no solo da vida a perturbação e a morte. Lembra-te bem de que mãezinha é a ternura que me afaga, é o carinho que me levanta, é a voz que me abençoa, é o regaço que me acalenta. Como poderia reconfortar
sem lhe ver nos olhos o fulgor da alegria. Irmão que me estendes o braço amigo, não venho a sós ao teu encontro. Não derramarás tua luz em minha taça de esperança, olvidando na sombra a santa mão que me ergue. Toma-me o coração, mas não desprezes o coração de minha mãe. Santíssima, Tu és a paz de Deus. Traz o Teu amor, abençoa os filhos Teus. Bênção, Mãe, oh Mãe, Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhor, cubra-nos com Tua luz. Bênção, Mãe. E saudar a Mãe Santíssima Maria. Cantemos. Maria,
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Dedicamos as bênçãos dessa oração a Elizabeth Ambel, de São Paulo, capital, Georgette Soares Pereira, de Campo Grande, na capital do estado do Rio de Janeiro. E na oração ela envolve os seus entes queridos que seguem vivos no mundo da verdade. Marcos Flávio Pessoa, da capital paulista, Shirley de Queiroz, também de São Paulo, Adalto Borges Ferreira, de Carangola, Minas Gerais, Alziro Menezes Tavares, de Valença, no Rio de Janeiro, Silvia Salvático da Silva, de São Paulo, capital. Na oração pede por toda a sua querida família, inclusive os que seguem vivos no mundo espiritual. Oramos por Roberto Joaquim de Santana, de Brasília, no Distrito Federal, que na prece pede por toda a sua querida família. Oramos ainda por Luciana Cristiane Marques Constantino, que participa pela primeira vez da capital paulista, que Deus a abençoe. Pedimos também por Jean Ribeiro Constantino, Jane Constantino dos Santos e Darcy dos Santos. Oramos com Eliane Dias da Cunha, de Poá, São Paulo, que na oração pede também por todos os seus entes